Nesta semana vamos estudar como o Senhor Deus, com o objetivo de salvar as pessoas, de salvar os seres humanos, sempre teve um povo escolhido, um povo especial, um povo que o representasse, um povo que demonstrasse perante as outras nações como era bom obedecer a Deus, como era bom estar do lado do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Um povo que honrasse a Deus e assim demonstrasse aos outros que era bom servir a Deus. No primeiro momento, o Senhor Deus escolheu o povo hebreu para abençoar as outras nações. Lembram-se quando o Senhor falou com Abraão: vou abençoar você, você vai ser pai de uma grande nação e em ti serão benditas as outras nações. Todas as nações da terra seriam benditas no descendente de Abraão, e o descendente de Abraão era o Senhor Jesus Cristo. Desde os dias de Abraão até os dias após a morte de Jesus, este povo representou a Deus. Esse povo era o responsável em representar a Deus. O final da missão desse povo se deu no ano 70 de nossa era, quando da destruição de Jerusalém. Veja só, o Senhor Jesus falando lá, relatado em Mateus 24:2, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso quer dizer o seguinte: nesse momento histórico, no ano 70, quando o templo foi destruído, quando Jerusalém foi destruída, cessou a missão do povo hebreu. E agora essa missão salvadora do povo hebreu, passou a outro povo especial, a igreja cristã, o remanescente de Israel, ou seja, um povo formado por judeus e estrangeiros. Não era mais um povo étnico, um povo de uma determinada raça, mas um povo espiritual. Qual a missão? Proclamar o evangelho eterno, a salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, quando estava falando da queda de Jerusalém, estava misturando as profecias com relação à queda de Jerusalém e com relação à sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, a restauração da terra e a instalação da vida eterna. Satanás, irmãos, teve sempre a permanente intenção de destruir o povo de Deus. Primeiro ele queria destruir o povo hebreu e fez isso várias vezes, tentando destruir o povo hebreu, porque em destruindo o povo hebreu, destruía o remanescente do povo hebreu, que era o Senhor Jesus Cristo. Satanás tem perseguido ao longo da história os cristãos. Há 2000 anos, Satanás tem perseguido os cristãos, desde a igreja cristã primitiva, a igreja da Idade Média, a igreja na época do Iluminismo e a igreja cristã também hoje, tem sido perseguida em muitos locais do mundo. Felizmente, nós aqui no Brasil não vemos essa perseguição à igreja, não sentimos essa perseguição à igreja, mas ela se dá de maneira concreta. Muitos cristãos são mortos e perseguidos neste mundo. Quais as estratégias de Satanás para destruir o povo de Deus? No primeiro momento, a perseguição e a morte dos cristãos, ou seja, a extinção dos cristãos. Mas no segundo momento, a sedução, a concessão. Deixe que os cristãos vivam, mas faça com que eles sejam espiritualmente mortos. Façam com que eles continuem carnais, que eles não sejam espirituais. Mas a Bíblia nos assegura, irmãos, a certeza da proteção e do cuidados divinos. O verso áureo da nossa lição, que está lá em Isaías 41:10, diz como Deus se declara com relação à igreja, com relação ao seu povo. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te dou força, sim. Eu te ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Vamos analisar um pouco este verso. Primeiro, irmãos, nós estamos em luta, estamos sendo atacados diariamente, continuamente por Satanás e seus anjos, na forma de perseguição ou na forma de sedução. Mas veja lá o que diz o verso: não precisamos temer, não temas porque eu estou com você, o Senhor Deus está conosco.
Eu sou o seu Deus. Nosso Deus é que nos dá forças, irmãos. Nós não temos forças em nós mesmos, mas Ele nos ajuda. Eu o ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Veja, o Senhor nos segura pela mão direita, a mão firme. O Senhor cuida de nós. E qual que é essa justiça? A justiça do Senhor Deus. Essa é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo atribuída a cada um de nós. Não a nossa justiça, nós não temos justiças a apresentar a Deus, mas o Senhor Jesus Cristo apresenta a sua justiça e atribui a nós a sua justiça. Nessa semana, então, vamos estudar a função da igreja, como a igreja tem se comportado. Qual a questão central, amor ou egoísmo? O que a igreja deve apresentar? Quais qualidades a igreja deve apresentar? Isso nós vamos estudar nesta semana. Eu quero que todos se empenhem no estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, a segunda lição sobre o grande conflito cósmico entre Jesus e Satanás. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra. Obrigado porque podemos estudar sobre a igreja. Podemos estudar sobre o povo escolhido, o povo que o Senhor sempre teve na terra para abençoar as outras pessoas, para ser abençoado e para abençoar os outros seres humanos. Um povo com a missão de proclamar o Evangelho. Nós queremos nos engajar nessa missão. Queremos que nos abençoe, portanto, no estudo dessa semana, que possamos aprender um pouco mais sobre essa missão, sobre como a igreja deve se comportar, qual deve ser a condição da igreja com relação aos seus membros e com relação àqueles que ainda não são membros da igreja, que não te aceitaram como Salvador pessoal. Nos abençoa, portanto, neste estudo, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito bem, Deus abençoe a todos nós nessa semana. Queremos ter um estudo bem feliz, um estudo profundo, um estudo que nos ajude, que faça com que nós tenhamos confiança. Como diz o verso para memorizar: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Deus esteja nesta semana com cada um de nós.